É com muita alegria e prazer estar aqui mais uma vez nesse canal falando com você, né? Falando com essa audiência maravilhosa. Eu quero mandar um alô para minha mãe, Mina, e para todos os inscritos do canal. E a gente vai nesse vídeo de noticiário. Deixa eu ajeitar aqui. Nesse vídeo noticiário que a gente vai falar sobre como está a guerra, na Ucrânia, né? A Rússia versus a Ucrânia, como é que está hoje, né? Como é que as últimas notícias sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, comentar algumas notícias e enfim, deixar você informado sobre tudo. Bom, meu nome é Roberto Henrique, sou do canal Roberto Henrique TV e também esse vídeo vai para o canal Notícias Roberto Henrique, que é um canal só de notícias também. E eu peço que você que gosta só de notícias, aqui também tem notícias, mas também a gente bota outro tipo de programação. Mas lá é só notícias mesmo. Se você quiser se inscrever lá, é só pedir o link, né, do vídeo. Eu vou deixar depois o link do canal, tá certo? Para vocês lá na descrição. Não botei agora, mas depois, depois que terminar esse vídeo ao vivo, acredito que amanhã eu coloco esse link. Bom, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre a guerra. Essa guerra que já dura 33 dias e aqui é notícia. Ainda hoje, a ONU, Organizações das Nações Unidas, afirmou que a guerra já deixou ao menos 1.119 civis mortos e 1.790 feridos desde o início. Houve também a confirmação de que as delegações russa e ucraniana se reuniram no início desta semana na Turquia para uma nova rodada de negociações presenciais. Então você vê aí que é mais, pelo que eu percebo, a Rússia tem essa intenção, mas a Rússia, pelo que eu já vi, as exigências que ela faz é que a Ucrânia se renda, simplesmente se renda militarmente e entregue. Aí complicado, né? Aí não tem, aí a Ucrânia volta a não negociar com ela, volta a guerra de novo, pronto. A Ucrânia, na verdade, quem quer mesmo a paz é a Ucrânia. A Rússia quer tomar o território da Ucrânia, né? Dizem assim, muitas vezes várias coisas diferentes, querem outra coisa, que não sei o que, um roleixo só. Mas a gente sabe que percebe que que eles querem mesmo é o território ucraniano, né? Eles querem formar uma nova União Soviética. E eu estava vendo no noticiário mesmo, na Globo, que a Rússia está ameaçando os outros países próximos à Ucrânia. Está ameaçando aí de fazer guerra aos outros países fora próximo à Ucrânia, como Polônia, aqueles arredores. E esses países são países da OTAN, que são aliados da OTAN. Então, os Estados Unidos já mandou tropas para lá, os países europeus também mandaram tropas da OTAN para lá, e está beirando uma terceira guerra mundial, pelo menos contra a Rússia, né? Todos os países contra a Rússia, a não ser que se realmente a Rússia for em frente, e tem a Bielorrússia, né? A Bielorrússia também está com o lado da Rússia. Se a Rússia for em frente, o que acontece é que vai realmente culminar nessa guerra, né? O que pode acontecer é se revelar os aliados da Rússia, só se revelar, como China, tudo, mas por enquanto a China também está dizendo que não vai ficar do lado da Rússia, não. Não quer nem saber de guerra.
Então pode ser que seja os países mundiais contra a Rússia, né? E a Rússia tem muito poder bélico. É o segundo maior país em poder militar, né? Sem falar que eles têm ogiva militar, ogiva nuclear, quer dizer, mais poderoso que a bomba nuclear, essa ogiva. Vamos ver aqui sobre esse assunto, mais aqui na noticiasuol.com.br. Como eu prometi, eu ia botar minha imagem aqui, mostrando a leitura da notícia, né? Para ficar mais atrativo para você aí. Ler. Guerra da Rússia-Ucrânia. Opa, deixa eu ver aqui. Opa, entendi essa aqui. Entrei na notícia não? Acho que é lá embaixo. É bem, geralmente bota a notícia logo em cima, né? Não entendi essa. Urgente, Bolsonaro dá entrada de hospital de Brasília após sentir desconforto. A gente não vai ler isso aqui não. Deixa eu permitir aqui. Eu não entendi aqui, pessoal, porque eu entrei nesse lugar aqui, tava notícia antes de eu transmitir aqui para vocês. Não entendi por que não botou aqui. Vou voltar então. Deixa eu ver se aqui é a notícia. Agora sim. 32º dia de guerra entre Rússia e Ucrânia terminou com o recuo de Luhansk, no leste ucraniano, sobre a possibilidade de realizar um referendo para decidir a anexação pelo país vizinho. Além disso, a Rússia assumiu a autoria por um ataque com mísseis de cruzeiro e de alta precisão. No início da manhã, segundo agências russas, o líder dos separatistas de Luhansk, Leonid Pazetnik, disse que poderia organizar um referendo sobre a anexação por Moscou em um futuro próximo. Cadê? Não vai passar? Pouco depois, Pazetnik fez um esclarecimento e declarou que não há preparativos no momento para realizar uma consulta popular sobre o assunto. Assim como a vizinha Donetsk, Lugansk tem maioria étnica russa e se autoproclamou independente em 2014. A soberania dos dois territórios foi reconhecida pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, pouco antes da invasão à Ucrânia, mas não é aceita pela comunidade internacional. Isso aí eu não entendo, tá, pessoal? Não li sobre isso aí, não. Eu acho que já é um pouco diferente até do que a notícia. Não é a notícia que eu estava preparando. Pronto, aqui foi o que eu li. Ainda hoje, a ONU, a Organização das Nações Unidas, afirmou que a guerra já deixou ao menos aquilo foi informações do momento, tá, pessoal? Eu errei aqui, informações do momento, tá certo? Afirmou que a guerra já deixou ao menos 1.119 civis mortos
e 1.790 feridos desde o início. Houve também a confirmação de que as delegações russa e ucraniana se reuniram no início desta semana na Turquia para uma nova rodada de negociações presenciais. Rússia assume ataque com mísseis. Hoje, a Rússia afirmou ter atacado com mísseis de cruzeiro de alta precisão uma fábrica responsável por revisar e modernizar sistemas de mísseis antiaéreos em Lviv, no oeste da Ucrânia. A cidade também foi alvo de um ataque com armas aéreas de precisão e longo alcance a uma base de armamento de combustível. Áreas de precisão e longo alcance é uma base de armazenamento de combustível que, segundo os russos, forneciam o insumo para as tropas ucranianas. O serviço de emergência da Ucrânia e as autoridades ucranianas afirmam que o fogo foi contido e não há informações sobre feridos ou mortos, segundo os ucranianos. Foram necessárias mais de 12 horas para conter completamente o incêndio. O Reino Unido avalia que os russos estão com dificuldade de se estabelecer no norte ucraniano. Os ataques, avalia a inteligência britânica, parecem estar concentrados no leste do país, principalmente em Kharkiv e Mariupol. Guerra pode apagar ser humano da história. O Papa Francisco fez um novo discurso hoje, no qual disse que a guerra não pode ser algo inevitável e que as pessoas não devem se habituar com conflitos armados. Diante do perigo de se autodestruir, a humanidade precisa compreender que chegou a hora de abolir a guerra, de apagá-la da história do ser humano antes que ela apague o ser humano da história. Falou. Por isso, renovo o meu apelo. Chega, parem, abaixem as armas e negociem seriamente pela paz, salientou. Além disso, o Papa afirmou que a guerra na Ucrânia é cruel e insensata e representa uma derrota para todos nós. Pronto. Vamos ver outra notícia aqui. Vou voltar aqui. A gente vai ver ao vivo agora: guerra na Ucrânia, forças ucranianas retomam cidades controladas pelos russos, G1 Mundo. A gente vai ver agora o que está acontecendo na Ucrânia em tempo real, ao vivo mesmo, em tempo real. É agora o que está acontecendo. Vamos ver essa aqui, ó. Anistia Internacional compara a invasão da Ucrânia à guerra. Vamos ver isso aqui, vamos entrar aqui. Guerra na Ucrânia. Forças ucranianas retomam cidades controladas pelos russos. Acompanhe os últimos acontecimentos do conflito que entrou no 33º dia, nesta segunda-feira, 28. Eu só posso ler aqui, tá certo? Não tem como entrar mais aí do que isso. É só o que dá para ler aqui. Comentar um pouquinho sobre isso é porque a Rússia ela tinha tomado algumas cidades lá da Ucrânia, né? Eu cheguei a ler alguma coisa tipo assim, que a Rússia poderia estar perdendo. Uma pergunta que fizeram: a Rússia poderia estar perdendo a guerra porque muitos soldados russos foram mortos na batalha. Não sei quanto. Ouvi falar que 50 mil, mas eu não sei ao certo quantos. Mas muitos soldados
e estão perdendo, estão morrendo e, pelo visto, não estão conseguindo tomar. E agora chega essa notícia que forças ucranianas retomam cidades controladas pelos russos. Ou seja, as cidades que eles tomaram ainda os militares ucranianos conseguiram retomar. Então, cada vez fica mais difícil e o Putin fica mais nervoso, né? Aí começa a querer guerra geral. Eu só vejo, eu mesmo, eu não sei, né? Também eu não sei como condições, sei lá, militares desses países, mas eu não acredito que o Putin vai ganhar uma guerra mundial só com o país dele, não. Eu acho muito difícil, né? Tem que ter uma ajuda, sei lá. Vamos ver aqui o resumo. Tropas ucranianas dizem ter recuperado a cidade de Irpin e o vilarejo de Mala Rogan, áreas antes controladas pelos russos. O bilionário russo Abramovich apresentou sintomas de envenenamento após reunião pela paz em Kiev. Deixa eu ver um negócio aqui, pessoal. Porque se não tiver saindo som aí, me avisem, tá certo? Eu acho que eu consigo ver o chat, porque nessa forma aqui, eu não estou vendo se tem chat, mas acho que aparece. Me avise se está saindo som ou não. Mas deve estar. Áreas antes controladas pelos russos. O bilionário russo Abramovich apresentou sintomas de envenenamento após reunião pela paz em Kiev. EUA, que é Estados Unidos, diz que intoxicação foi por fatores ambientais. Negociadores russos e ucranianos se encontraram na Turquia esta semana para retomar diálogo. Em uma indicação do que deve ser a pauta do encontro, Zelensky disse que está pronto para a neutralidade, mas com condições. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem outras aqui. Acho que não precisa sair, esse aqui é outro. Últimas atualizações. A Anistia Internacional compara a invasão da Ucrânia à guerra na Síria. A invasão russa da Ucrânia é uma repetição da guerra na Síria, disse a Anistia Internacional, que denuncia um aumento dos crimes de guerra após mais de um mês de conflito. A secretária-geral de Al Agnes Calamardi afirmou que há ataques internacionais contra infraestruturas civis e residenciais e bombardeios de escolas. E deixa eu falar uma coisa, tem um político russo aí que eu vou falar daqui a pouco, ele não reconhece a autoridade do Tribunal Internacional, né? Está acusando a Rússia de crimes de guerras. São super humildes, para dizer o contrário. Ela acusou a Rússia de proporcionar corredores humanitários para transformá-los em armadilhas mortais, comparando Mariupol, no leste da Ucrânia, com a cidade síria de Alepo, devastada pelas atrocidades do regime de Damasco, apoiado pela Rússia em uma guerra que já dura 11 anos. A organização denunciou o aumento dos crimes de guerra na Ucrânia. Vamos ler isso aqui. Estatal ucraniana de telecomunicações é alvo de cyberataque. Isso é de agora, tá, pessoal? A empresa estatal de telecomunicações da Ucrânia, Urketelecom, teve interrompido seu serviço de internet nesta segunda-feira, 28, após um poderoso ataque cibernético. Segundo funcionários do governo ucraniano e representantes da empresa,
O incidente é mais recente ataque de hackers contra serviços de internet ucranianos, desde que as forças militares russas invadiram o país no final de fevereiro. Aí, ó. Já as notícias que eu ia botar aqui já está aparecendo. Porta-voz do governo russo diz que não reconhece jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Dmitry Peskov, o porta-voz do governo russo, deu uma entrevista nesta segunda-feira, 28, à rede americana PBS, em que disse que o país não reconhece a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Ele também repetiu que a Rússia só vai usar armas nucleares se houver uma ameaça existencial contra o seu país, e não como resultado do conflito atual na Ucrânia. Né? Já usaram míssil, né? Pelo menos isso. Qualquer que seja o resultado da operação na Ucrânia, claro que não é motivo para usar armas nucleares. Nós temos um conceito de segurança que determina de forma muito clara que só quando há ameaça contra a existência ao Estado que podemos usar as armas nucleares para eliminar a ameaça, afirmou ele. Ele também atacou a OTAN, que ele descreveu como uma máquina de confronto, e que os russos não têm casas ou apartamentos de civis como alvos. Olha, é lamentável isso aí, que... Deixa eu ver o nome da pessoa aqui. Dmitry Peskov. É lamentável, viu? Que esse homem Dmitry Peskov está falando, porque dizer que os russos não têm casas ou apartamentos civis como alvos é realmente chamar todo mundo de idiota, né? Porque todo mundo está vendo que as casas dos civis lá tá tudo sendo atingido, tá morrendo muitos civis na Ucrânia, tá atacando pessoas inocentes, não deixa nem fugir os refugiados do país da Ucrânia, eles não deixam nem sair do país direito, não dão tempo nem de eles escaparem. Durante o tempo que eles estão escapando, eles mandam bala mesmo e pronto. E vem dizer que não é civis, não tem civis como um alvo, né? É realmente lamentar, né? É aquela coisa. É como os nazistas faziam, né? Que o Hitler fazia essas propagandas enganosas que eles, tentando passar a imagem que eles eram bonzinhos da história. E eles passam isso a grosso modo, né? Que todo mundo está vendo as imagens. Naquela época do Hitler, tinha imagens, mas era bem mais raro, né? Para muitos, pelo menos. Era bem mais raro para muitos, pelo menos que diz a história. Que de TV, né? De imagem de TV que diz a história que é mais raro, né? Apesar que eu sempre desconfio disso, mas é isso que a história diz, né? Principal objetivo da Ucrânia na Turquia é acordo de cessar fogo com Rússia, diz chanceler. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse nesta segunda-feira que o objetivo mais ambicioso da Ucrânia nas negociações com a Rússia na Turquia nesta semana é acertar um cessar-fogo. O programa mínimo envolverá questões humanitárias e o programa máximo é chegar a um acordo sobre um cessar-fogo, disse ele em rede nacional. Quando questionado sobre o alcance da nova rodada de negociações de paz que deve começar amanhã. Inteligência britânica diz que Rússia enviou mercenários para o leste da Ucrânia. A inteligência militar britânica disse nesta segunda-feira que a empresa militar privada russa, Grupo Wagner, foi enviada para o leste da Ucrânia.
Eles devem enviar mais de 1.000 mercenários, incluindo líderes seniores da organização, para realizar operações de combate, disse o Ministério da Defesa do Reino Unido. Inteligência britânica diz que o grupo Wagner da Rússia foi enviado ao leste da Ucrânia. A inteligência militar britânica disse que nesta segunda-feira, 28, que a empresa militar privada russa, Grupo Wagner, foi enviada para o leste da Ucrânia. Deixa eu ver se tem mais alguma. Eles devem enviar mais de 1.000 mercenários, incluindo líderes seniores da organização, para realizar operações de combate, disse o Ministério da Defesa do Reino Unido. Você vê aí, eles estão pagando até mercenários, né? Não é nem mais do exército deles. 1.000 mercenários, ou seja, aqueles camaradas que entram em guerra, pelo que eu entendo é isso, camarada que entra em guerra, aqueles homens que entram em guerra por dinheiro, né? Simplesmente não é do exército militar russo, é já por fora, já homens por fora. Eu vi falar que até sírios, né? Ou era sírios, não me lembro. Era de um outro país aí, próximo, nas proximidades ali da Ucrânia e Rússia, que para eles estavam entrando também por questão de dinheiro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Troika dizem ter recuperado cidade perto de Kharkiv. Vamos ver isso aqui. Soldados ucranianos afirmam ter conseguido retirar as tropas russas de Malahorgan, a poucos quilômetros de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. Durante os confrontos, vários veículos blindados russos foram destruídos. Os corpos de 2 soldados russos ainda jaziam em uma das avenidas da cidade, reportou a France Press. As tropas de Kiev começaram o ataque no meio da semana com um grupo de combatentes que entraram na área ao amanhecer. A tomada de Malahorgan é muito importante porque daqui soldados russos bombardeiam constantemente áreas residenciais da cidade, disse o prefeito de Kharkiv, Igor Terekov, a mídia local. Vamos ler só essa última notícia aqui. Ucrânia alerta para a situação catastrófica em Mariupol antes de nova rodada de negociações. Essa é a última, né? A última notícia que eu vou ler. A Ucrânia alertou que a cidade de Mariupol, atacada pelas tropas russas e onde morreram ao menos 5.000 pessoas, vive uma situação catastrófica, em um momento em que os negociadores russos e ucranianos se preparam para uma nova reunião em Istambul. Cerca de 5.000 pessoas foram sepultadas. Opa, peraí. Só um momento, pessoal, deixa eu botar no ponto aqui. Cerca de 5.000 pessoas foram sepultadas, mas há 10 dias ninguém é enterrado devido aos bombardeios contínuos. Disse a AFP, assessora da presidência ucraniana, Tetiana Lomakina. A funcionária agora responsável pelos corredores humanitários também estimou que, devido à quantidade de pessoas que ainda estão sob os escombros, poderia haver cerca de 10.000 mortos. Mariupol, no Mar de Azov,
está sitiada pelo exército russo desde o final de fevereiro, o que obrigou milhares de moradores a viver em condições muito precárias, sem luz e água potável. Bom, pessoal, essas foram as notícias de agora. Aqui mesmo vou encerrar o vídeo, tá certo? Quero agradecer a você que esteve conosco nessa transmissão ao vivo. Quero pedir que você que gostou desse vídeo, deixe um gostei. Até agora mesmo, pode botar o gostei aí. Se você quiser que outras pessoas se informem, peço que passe para outras pessoas, para mais pessoas se informar, né? Como o YouTube chega lá, né? Se tiver vendo o brasileiros ou até mesmo ucranianos que tem a tradução aqui do YouTube, né, que o YouTube faz na legenda, compartilha com mais pessoas, porque é, a gente fez um vídeo mais longo, porque a gente demora, a gente usa muito tempo para fazer o SEO do vídeo, para chegar mais longe o vídeo, e compartilha com mais pessoas, para mais pessoas ficarem sabendo, né? E até ter mais chance das pessoas aí em, na Ucrânia saírem daí com vida, né? E você que é do Brasil, compartilha com as pessoas também, para as pessoas se informarem sobre essa guerra. E a gente parece que está tudo normal, pessoal. Parece que está tudo tranquilo por aqui, mas não está essa tranquilidade sobre essa guerra, não. Há uma especulação, há realmente uma possibilidade de ter uma guerra mundial. Mas se Deus quiser, eu acredito que, tenho fé em Deus, né, que não vai ter essa guerra mundial. Né? A gente espera que não tenha. Mas há essa possibilidade de ter uma guerra mundial mesmo. Então, pelo que a gente vê aí, até o presidente Zelensky falou, que o Putin não ia parar só na Ucrânia. Tá parecendo que ele não quer parar só na Ucrânia, ele quer passar, ele quer ir na Polônia, nos outros países mesmo, né? Tentar tomar também esses países. Mas foi o que eu vi, ficou assim entre linhas, né? Na reportagem da Globo. Mas há uma possibilidade sim. Ele quer, já deixou já entender que ele quer a restituição da União Soviética, né? Que eram vários países e foi desfeita. Então para a Rússia isso é bom. Então ele quer isso. Então para isso ele tem que tomar os países da OTAN também. Então o pessoal, né? Você que é evangélico, que é cristão, ore para mais, para não acontecer isso, né? Fique em oração para isso e peço a oração de todos, né? Para que a gente não aconteça essa terceira guerra mundial. Tá certo, pessoal? Então esse foi o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve também. Quando a gente posta um vídeo aqui, ativa o sininho, né? O sininho para quando a gente postar um vídeo, todo mundo ficar sabendo aí do vídeo que a gente postar. E até o próximo vídeo do canal. Até mais. Poxa, peraí. Como é que encerra? Acho que é aqui.